Nós vamos conversar com o Coronel José Vicente da Silva, ex-secretário nacional de Segurança Pública. Muito boa noite, Coronel. Seja bem-vindo aqui ao programa Oeste Sem Filtro. Boa noite. É um prazer estar com vocês aqui. Coronel, ontem nós trouxemos aqui informação no programa de que o plano para matar Sérgio Moro e outras autoridades teria custado aí cerca de 5 milhões de reais. Minha pergunta, o que tem sido feito aí pelo poder público e o que deve ser feito para tentar ou para buscar asfixiar financeiramente organizações criminosas como o PCC? Olha, o que nós estamos vendo, naturalmente, é que o poder público não está executando, sequer tem uma grande política pública que tem um alcance de um conjunto de medidas, tanto do âmbito federal, o caso da Polícia Federal, por exemplo, como uma articulação com o setor de inteligência, setores operacionais dos estados, para uma grande tarefa de contenção das organizações criminosas. Não é só o PCC, obviamente. Se estima entre 50 a 70 facções criminosas que estão rodando pelo país, cada uma naturalmente articulada com as condições locais, mas todas elas, de alguma forma, se beneficiando da irradiação de recursos que vêm do exterior, no caso das drogas, cocaína, da maconha, do contrabando, da pirataria, das armas, das munições, um conjunto muito grande de instrumentos que empoderam essas organizações, levam a atritos mortais entre elas, população no meio, obviamente, e nós não estamos vendo. Inclusive, no governo passado também, era precaríssima a atuação nesse sentido, e nesse governo não temos a menor sinalização de um mínimo que seja uma política nacional para a segurança pública, que abranja também um conjunto de medidas para a contenção dessas facções. Hora de Silvio Navarro. Silvio, está ouvindo? Oi, Paulo, agora sim. Vamos lá. Coronel, boa noite, prazer conversar com o senhor. Coronel, veja, nós temos um governo atual, que tem políticas de desencarceramento. Temos um ministro da Justiça, por exemplo, que foi a uma das favelas mais perigosas do Rio de Janeiro e sem escolta. Quem questionou isso, ele acabou dizendo que se tratava de milicianos. Nós temos um governo que defende a flexibilização das drogas, temos um presidente que faz discursos que podem ser lidos como alguém que está passando a mão na cabeça de criminosos, atenuando o crime. Até que ponto esse recado que parte do Poder Executivo atual também não funciona de alguma forma para estimular, né, o crime organizado a cada vez lançar mais tentáculos, a promover terrorismo, como tem acontecido no Rio Grande do Norte agora, em que os criminosos gravaram até vídeos reivindicando melhores condições dentro das celas? Ou seja, até que ponto a postura desse governo não contribui para que o combate ao crime não seja mais eficaz, mais duro? O DNA do PT, classicamente, é um DNA de ver o criminoso, de maneira geral, como uma vítima da sociedade, não como um predador dela. E quando nós verificamos, por exemplo, os grandes nomes do PT que passaram por governos experimentados, portanto, na área da segurança, é o caso típico do Nordeste, nós verificamos, por exemplo, que hoje, o ano passado, concluindo, nós tivemos o volume maior de violência no país foi de Pernambuco, 35 mortes por 100 mil habitantes, que é uma medida que a gente leva internacionalmente, inclusive, para medir a saúde da segurança de uma localidade. Mas em Pernambuco, em seguida, tem Bahia, tem Alagoas, Ceará mais Bahia, fizeram 80 mil assassinatos nos últimos 2 mandatos de governadores. Mais que o dobro de São Paulo, que tem mais que o dobro da população somada desses estados. Não há como esse pessoal todo do partidos progressistas, ditos progressistas, contarem com um trabalho efetivo por parte das polícias, desprezam a polícia, desprestigiam a polícia, enquanto procuram liberalidades para os que cometem crimes. E depois vem os discursos, naturalmente, dessa hora em que essa criminalidade eclode, manifestações de violência em presídios ou ações praticamente terroristas, como aconteceu no Rio Grande do Norte, e as ameaças absolutamente intoleráveis feitas a conjunto de autoridades do Brasil por uma grande facção criminosa. Essa ousadia
ela vem naturalmente sendo cultivada por ineficiência. Não é só, obviamente, do PT, nós tivemos também praticamente uma área inerte nesse tipo de controle da gestão passada. Uma confusão de ministros da Justiça que não rendeu o que nós precisávamos, imaginávamos que teríamos. O fato é que a perspectiva que nós temos daqui para frente, já que não temos sequer um esboço de um plano nacional para a segurança pública, é uma perspectiva ruim em todos os sentidos. Não só para o crime organizado, mas para o crime desorganizado, que nada tem a ver com as facções, que são a ladroagem, os homicídios de esquina que nós temos pelo Brasil afora. Nós estamos conversando com o Coronel José Vicente, ele que foi secretário de Segurança Pública. Quem pergunta agora é Ana Paula Henkel. Muito boa noite, Coronel. Obrigada pela entrevista. Coronel, vivemos uma realidade aqui nos Estados Unidos onde muitos estados eles legalizaram as drogas. E a defesa, né, dos políticos da legalização das drogas é que isso amenizaria a criminalidade. Não é o que está acontecendo aqui na Califórnia, que faz fronteira com o México. As forças policiais das fronteiras nos últimos anos alertaram que o contrabando de drogas, ele inclusive aumentou mesmo depois da legalização das drogas. E aliados do atual governo, assim como celebridades também, defendem essa legalização das drogas no Brasil. Queria saber o ponto de vista do senhor em relação a esse assunto. Se a legalização das drogas no Brasil amenizaria a criminalidade, como muitos defendem. Claro que não. O problema do Brasil, naturalmente, é um país de baixos controles, como se costuma dizer. Em todas as áreas, também na área da segurança, na área de saúde, não se controla nada, não tem uma estatística confiável para a segurança pública, por exemplo. E a estatística, naturalmente, são dados fundamentais para os controles, para fazer uma agenda de governança das coisas. O que nós percebemos de maneira geral é que os jovens entram para o mundo das drogas. Nós não temos sequer um programa de prevenção, isso é um aspecto importante. Não temos um programa para aqueles que começaram a entrar no mundo das drogas e nem para aqueles que entram profundamente no vício das drogas. Se não temos nem isso, imagina se liberar as drogas e a que altura nós chegaremos. É uma grande discussão, na verdade, que precisamos fazer essa discussão. Muita gente compara com uma certa liberalidade, que ela é muito controlada, por sinal, em Portugal, mas, obviamente, é uma outra realidade, e aí nos leva, inclusive, a uma situação curiosa. Nós estamos aguardando, há alguns anos, uma decisão do Supremo, onde é um time de 11 jogadores, a respeito de uma decisão, afinal de contas, qual é a quantidade de cigarros, de maconha especificamente, que pode ser considerada para uso próprio ou considerada como uma evidência de contrabando, de tráfico de drogas. Se o ministro consegue decidir isso vai ser decidido pelo delegado da delegacia, nós estamos em péssimas mãos em relação a essa questão do controle das drogas. Eu admito que seja uma grande discussão, precisamos discutir isso, mas obviamente nós não conseguimos nem dar atenção para os menos envolvidos ou para os demais envolvidos com as questões da droga no Brasil. E pior, nós estamos extremamente vulneráveis. A Ana Paula sabe que o problema uma grande droga que vem a fentanil, se não me engano o nome, ela tem um poder 100 vezes maior do que os opioides, 50 vezes mais poderosa do que a cocaína, já matou mais de 70 mil americanos há 2 anos atrás. E ela está chegando e o que nós precisamos, obviamente, é de mais controle nesse momento do que simplesmente pensar na liberalidade. Pergunta agora é de Kim Paim. Boa noite, Coronel. Quero seguir aqui na mesma linha do Silvio Navarro, mas perguntando sobre a outra ótica. O Silvio perguntou para o senhor sobre a postura do governo, né, de governantes, de políticos, como isso pode impactar na visão que os criminosos têm, né, das coisas, talvez se sentirem mais incentivados a cometer delitos. Eu queria fazer a mesma pergunta agora, e para o senhor, como ex-secretário de Segurança Nacional, o impacto que mudanças, sejam de governo, sejam de políticas públicas, também acarretam nas forças policiais, né, nas forças de segurança ao redor do país.
diante do cenário atual, onde houveram diversas mudanças nas polícias, nas diretorias, nas superintendências, seja da Polícia Federal, seja da PRF, o que acaba sendo uma espécie de aceno para todo o país, e algumas trocas que, inclusive, demoraram um pouco por questões políticas, tinha algumas discussões ali em torno da disputa pela presidência do Senado, né, o loteamento de cargos. Essas movimentações, elas acabam por desestimular o trabalho da polícia e pode causar impactos no combate ao crime, assim, de uma forma geral? Pode sim. Não sei por que, afinal de contas, entra o novo governo federal e tem que trocar a superintendência de 27 unidades federativas, muitas delas que estão indo muito bem. Uma culpa disso também é da própria Polícia Federal, entra o novo superintendente e ele quer trocar todo o pessoal afinado com ele. É necessário tomar muito cuidado com isso, principalmente em algumas áreas extremamente vulneráveis do país, como é o caso do Rio de Janeiro, o caso de uma área de São Paulo, são áreas que praticamente você tem um grande mercado consumidor de drogas, por exemplo, e também são vetores de saída de drogas para exportação. Nós temos hoje um nível sofisticado internacional de exportação de cocaína, principalmente para a Europa e para a Ásia, e isso passa naturalmente pelas competências das gestões da Polícia Federal. Essas trocas são muito ruins. No âmbito dos estados, que cuidam do crime do dia a dia, porque, na verdade, para a população, a questão do crime organizado, dessas drogas, não afeta tanto o dia a dia, do roubo do celular, do roubo de carro, dos assaltos nas esquinas. Eles estão quase nada ligados a essa questão do crime organizado. O crime organizado tem um papel importante, acabamos de discutir essas questões, está visível isso. Ele espera um grande papel de coordenação, de gestão, de governança da Polícia Federal. Isso é muito importante. O ministro da Justiça, é uma pena não termos o Ministério da Segurança Pública, como tivemos na gestão do Temer, porque teria esse grande papel de orquestrar todos esses instrumentos para dar mais eficiência, mais força, não só de resposta na hora que aparece uma ameaça, na hora que eclode um transtorno como no Rio Grande do Norte, mas uma capacidade de acompanhar e fazer uma prevenção mais oportuna. Mas, de outro lado, o que nós observamos é que essa grande tarefa de segurança pública no dia a dia do cidadão, que preocupa mais diretamente, está na mão dos governadores. E o que acontece, infelizmente, é que os governadores colocam alguém preposto para ser o secretário da Segurança Pública e procura se ausentar do comando efetivo das polícias. Quando nós verificamos aquele gravíssimo incidente lá, 8 de janeiro, em Brasília, na minha visão, o governador ou o secretário da Segurança não tinha praticamente culpa nenhuma, a não ser a da incompetência. Mas isso acontece em todos os estados, com algumas exceções, em que você tem policiais no comando da Secretaria da Segurança, como é o caso de São Paulo, o caso do próprio Rio Grande do Norte, que está aqui, tem um coronel da PM no comando da Secretaria. De resto, nós temos advogados, generais, até delegado da Polícia Federal, que não tem afinidade, conhecimento ou prática com a atividade do policiamento do dia a dia. Então, nós estamos verificando que quando há mais competências, alguns estados geram competência, é o caso de São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Distrito Federal, apesar daquele incidente, de maneira geral, está indo bem na segurança pública, mas nós estamos no miserê terrível de violência, praticamente em todo o estado do Nordeste, além das complicadíssimas situações da Amazônia. É um espaço gigantesco, nós temos as fronteiras nossas, nós falamos fronteiras abertas, são 17 mil quilômetros, distância daqui a Tóquio, né? Pouca gente se dá conta disso. E, no entanto, essas áreas todas estão sem uma identificação dos seus problemas. Nós vimos o ministro, recentemente, da Justiça chegar em Natal e assinou um cheque de 100 milhões de reais. Mas baseado em quê? Qual é o plano de segurança para o país que identificou as vulnerabilidades e as necessidades para pautar o custeio de soluções? Não é para comprar instalações, pagar instalações, como está fazendo lá, está jogando dinheiro fora. Esse é um grande problema. O que se espera para a segurança pública em termos nacionais? Pelo visto, nada, não há sequer um esboço. Augusto Nunes. Coronel, boa noite, muito obrigado pela entrevista. Eu pergunto se em situações como a que viveu ou vive o Rio Grande do Norte, seria o caso de também recorrer à ajuda do Exército ou das Forças Armadas para restabelecer a ordem.
problema, Augusto, é essa ideia de colocar o Exército. Eu fui favorável a colocar o Exército dia 8 de janeiro, naquela crise lá em Brasília, que quiseram colocar. Mas no caso específico aí do Rio Grande do Norte, o Rio Grande do Norte tem proporcionalmente muito mais policiais do que São Paulo, na proporção à população do Estado. Tem mais da metade dos coronéis que a PM tem. Não falta essa condição básica. Ele entrou em crise, obviamente, existem remédios especiais para a crise. A Força Nacional de Segurança, ela é um bom remédio para a crise, se ela for bem gerida. Atualmente ela está sob o comando de um coronel muito bom, por sinal, que comandou a Polícia Militar aqui de São Paulo, o coronel Alencar, mas não depende só dele, essas questões. O fato é que é composta por policiais de vários estados e eles estão mais habilitados a entender o problema da segurança local do que o pessoal do Exército. As Forças Armadas precisam entrar em uma situação excepcional quando efetivamente as condições locais, incluindo Força Nacional de Segurança, não derem conta do recado e a crise afetar demasiadamente a vida da população. Elas estão afetadas, evidentemente. É muito grave quando o transporte público, as escolas, postos de saúde, todas essas condições estão depauperadas para o uso público, mas isso vai sendo restaurado aos poucos. Isso é um recado, sobretudo, de que é necessário uma competência também nos estados para evitar que chegue a esse ponto, para interromper uma eclosão como acabou acontecendo. Já havia denúncia desde o final do ano passado das péssimas condições carcerárias, não há um excedente tão grande de presos assim no Rio Grande do Norte, mas as más condições, ou seja, problema de gestão, de ter 60 pessoas numa cela, de não ter uma água sanitária para desinfectar banheiros, de ter uma comida minimamente higienizada, essas condições estavam faltando quando passou uma comissão de Brasília lá e verificou em 5 unidades prisionais. Então, o problema de gestão dos governadores também é um problema que leva à eclosão de crises graves que sempre acabam caindo no colo deles mesmos.